Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos que me assistem. Na aula passada, no período passado, falamos sobre identidade. Este é o tema que estamos a tratar desde a semana passada até hoje. Mas a última aula eu estava tratando sobre a quem nós, ou onde é que nós pertencemos, ou a quem nós somos, ou qual é a nossa pertença. E eu dizia que a resposta real, verdadeira, é que nós somos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Mas no meio daquelas aulas, preferi também hoje vir aqui trazer alguns esclarecimentos, porque às vezes podemos nos questionar. Uma vez que nós estamos a viver num mundo materialista, alguns creem que aquilo que é real é aquilo que conseguem ver. Em muitas passagens bíblicas, eu vi quando em Lucas 20, após a ressurreição de Jesus Cristo, diz-nos a Escritura que as mamanas estavam ali, a Joana, a Maria e a Maria, a mãe de Tiago, elas quando correram para o sepulcro, estava vazio, correram, foram informar que Jesus ressuscitou. O meu irmão, o nosso irmão, o apóstolo Pedro, diz que não, eu tenho que ir ver. Foi lá, não viu, voltou, e Jesus aparece, diz: a paz seja convosco. E naquele momento, o Tomé não estava. E Jesus disse: a paz seja convosco, e ele saiu. Mas Tomé, quando chegou, foi dito que nós vimos o Senhor, ressuscitou. Tomé disse: não brinquem comigo. Eu nunca vou acreditar se não ver, se não tocar, até ver ali onde os pregos foram enfiados. E no mesmo capítulo 20, versículo 28, Jesus aparece a Tomé e diz: olha, toque-me para você acreditar. Toque-me. Você só pode acreditar quando me tocar. Bem-aventurados aqueles que não viram, ouviram, mas creem. Então, eu olhando nisso que eu venho aqui para esclarecer alguns assuntos, porque às vezes podemos nos questionar. Ensinaram-nos que nós fomos filhos de Deus. Afinal, como? Se o meu pai é fulano X está e que eu não estou a ver Deus. Muito bom. Olha, quando nós lemos a Escritura, em Gênesis 1, Gênesis 2, no Gênesis 1 fala-nos o plano de criação. E explica-nos como é que Deus criou tudo que existe, até como é que ele criou o homem. Quando lemos, a Escritura diz que Deus dizia isso: haja luz, surgia a luz. Hajam árvores, brotavam árvores. Separa-se o mar e as águas, separavam-se. Haja noite, dia chama-se de dia, a luz chama-se dia e a escuridão chama-se noite. Na mesma hora acontecia. Tudo isso foi criado. Deus ordenava, as coisas aconteciam. Mas quando chega a vez de criar o homem, ele falou consigo mesmo: façamos ao homem segundo a nossa imagem e semelhança. Diz a Escritura que Deus pegou no lodo, pegou no barro, ele moldou e deixou. É o primeiro passo. O segundo, ele soprou este barro. Por quê? Só depois de Deus ter feito o barro, o modelo, quer dizer, o esqueleto, não era suficiente ser pessoa. Só Deus, quando sopra o seu fôlego, este espírito, o barro tornou-se, ou o esqueleto, tornou-se a alma vivente. Daí que se que o homem, ele vem de Deus. O Adão, o pai, criou o primeiro ser a ser criado por Deus. Ele vem de Deus, porque mesmo depois de ter feito aquele esqueleto, não tinha vida. Só a vida começou a dar a respirar quando Deus sopra o seu espírito para ele. E ele tornou-se pessoa que vive, alma vivente. Daí que se justifica. Agora, a partir dali, Deus coloca no jardim do Éden e que ali ele tinha que ter tudo. Deus cria Adão depois de ter criado todo o alimento e deixou ele no jardim, com o propósito de dominar, lavrar e dominar. Mais tarde diz que depois fez a Eva, a partir do Adão surgiu a nossa mãe Eva. Então, a partir de Adão,
todos que estão neste mundo são descendentes do nosso ancestral Adão. Aquele que foi criado pelo pó da terra, foi soprado o fôlego, o espírito, a partir dele todos os filhos, todo ser vivente que está, o ser humano vivente, ele é descendente de Adão. Daí se percebe, se alguém nasce hoje, não fala, não respira, então a pessoa morreu, chama-se morto. Mas quando tem aquele fôlego, é aquele fôlego que Deus colocou no homem, no Adão, quando ele criou. Agora, daí justifica por que nós somos filhos de Deus. Adão e Eva viveram no jardim como filhos de Deus. Mas por causa da direção contrária, o Adão falhou no seu alvo. Adão, ele peca. Se afasta da presença de Deus e abraça o que era correto, e na mesma hora duas coisas acontecem. O Espírito de Deus saiu nele e ele perde a filiação e é afastado do jardim. Dali para frente, para Deus comunicar-se com Adão, era a partir de sacrifícios. Ok, nós não vamos para aí. Agora, com o pecado do homem, as pessoas começaram a se espalhar a partir dos filhos de Adão, se espalhar, e nascemos nós em lugares diferentes. Então, não significa que o fato de termos nascido em lugares diferentes, nós saímos de um acaso. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Isso tem que ser verdadeiro. Agora, daí que se justifica sermos filhos de Deus, porque todos nós pertencemos a um pai, que é Adão e Eva, e tendo afastado, o pai perdeu a sua identidade, perdeu o seu propósito. Mas no capítulo 15 de Gênesis, há uma coisa muito importante. Deus promete. A mulher não permitiu os dois, prometeu a mulher, diz, da sua semente vai nascer um que vai pisar, da sua semente vai pisar um que vai pisar o calcanhar da serpente. Vai pisar a cabeça da serpente e a serpente vai picar ou vai atacar o seu calcanhar. Esta é a promessa, é Jesus Cristo, já sabemos. Então, Deus houve este plano, segundo plano, que é que este homem decaído, para não continuar a viver numa onda sem esperança, então ele vai fazer este plano. Era um plano preconceituado. Por isso ele envia Jesus. Agora vamos perguntar como. A Maria nasceu o que havia. Por isso, quando o Espírito Santo, o anjo diz que você vai... como vou nascer sem um homem? Ela diz que, olha, isso será a ação do Espírito Santo. Vai encobrir e você vai dar a luz. Então, Jesus tinha que nascer de uma mãe, estar numa família, para cumprir com seu propósito. O propósito era que todo aquele, na sua morte e ressurreição, todo aquele que aceitasse nele, todo aquele que cresce nele, fosse recuperada a sua imagem, a partir do novo nascimento. Este novo nascimento ia propor duas coisas: recuperar a identidade perdida e entrar no reino. Por isso Jesus, quando fala com Nicodemo, disse: não pode. Ninguém pode ver, nem nascer de novo, se primeiro não, aliás, ninguém pode ver o reino, nem entrar no reino, se primeiro não nascer de novo. Aí nascer de novo é recuperação da imagem, daquela identidade perdida no jardim. Então, quando a pessoa crê em Jesus, esta pessoa ganha uma nova imagem, ela automaticamente pertence a um lugar específico. Primeira coisa, já está no reino. Segundo, é chamado Filho de Deus. Quando lemos em João, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 11, 12. No versículo 11 diz assim: ele veio buscar o que era seu, mas os seus o negaram. Versículo 12. Mas a todos aqueles que aceitaram, foi-lhes dado o direito de serem filhos de Deus. Então, quando alguém aceita Jesus, automaticamente ele nasce de novo, é recuperada a sua identidade, está dentro do reino e ao mesmo tempo torna-se filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele já voltou onde Adão perdeu a sua identidade. Estando lá, naquele círculo,
Por isso, quando lemos mesmo em Mateus, quando lemos em Mateus 6, Jesus, versículo 30, Jesus diz assim, ele quando viu os judeus estavam ali, ele começa a dar exemplo. Ele diz que, primeiro ele se admira, diz que, olha, mas vocês estão preocupados com as coisas. Vejam lá ali, os lírios. Esses lírios aqui, todos os dias Deus está investindo, eles estão a ser investidos, mas eles nem capinam, nem ceiam, mas eles estão aqui. Então, o que faz com que Jesus venha é para recuperar aquela identidade, porque com a queda de Adão e Eva, no jardim do Éden, o homem se afasta deste lugar, deste reino, o lugar da pertença, e se afastando torna-se por si só e começa a depender disso. Então Jesus vem para recuperar a identidade, ter o nome, a identidade que havia perdido, ser filho de Deus, e automaticamente depender somente de Deus. Aqui Deus é que alimenta. Aqui Deus é que alimenta. Então se justifica. Às vezes algumas pessoas só creem quando vem cá, meu pai é esse que está a ver. Mas esquecemos que nós temos o espírito e a alma, que andamos com ele e ninguém vê. Nós fomos filhos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança é este espírito que está em nós, que só Jesus é que vivifica quando nós queremos, aceitamos nele. E a outra coisa, para talvez terminar, quando a pessoa está dentro do reino, ele além de ter uma nova identidade, além daquela, eu sou psicólogo, não sei o quê, ele adquire uma nova identidade, que é filho de Deus, e ao mesmo tempo, quando estiver ali, ele está ali para cumprir aquela vontade, o propósito para o qual Deus criou o homem, aquele propósito que Adão e Eva não conseguiram cumprir, que é dominar. Agora alguém se podia perguntar, vai dominar o quê? Há muitas áreas. Alguns dizem que não, para você dominar tem que ir à universidade. Alguns têm status que não, você não pode conhecer alguma coisa sem você ir estudar. Mas eu conheço pedreiros aqui que estão a erguer boas casas, não foram em nenhuma escola. Conheço aqui pessoas que ensinam os seus filhos, ensinam, dão educação. Eu conheço um velho sábio na minha cultura, que era muito sábio, mas não tinha escola. Conheço histórias de homens e mulheres. O próprio Henry Ford não tinha escola, mas ele dominou a área de produção de automóveis e tornou-se um homem renomado. Conheço pessoas que conseguiam sentado aqui dizer o nome das estrelas, mas nunca foram à escola, porque eles dominaram. E conheci pessoas dentro da igreja que liam a Bíblia e interpretavam sem saber ler. A Bíblia em Xangana e em português. Agora, se assim é possível, então nós nos somos convidados. Quem, por exemplo, a sua área é de desenhar. Todo aquele que desenha, que tem a arte de desenho, ele tem que aprofundar mais, estudar mais, conhecer todas as partes, características dessa área, para ele ter o conhecimento total. E a partir daí, não será preciso estar a procurar de biscate. As pessoas vão lhe procurar para fazer, põe este desenho aqui na minha parede. Epa, eu não sei o que estou a pedir, eu tenho um casamento. Porque ele será procurado, porque ele é mestre. Ele será rei. Mas tudo é possível, primeiro, quando aceitarmos Jesus. Vamos ser renovados, vamos ser dados a nova identidade. Porque a nova identidade já pertencemos a Deus, já você não terá dúvida. Eu conheço pessoas aqui boas e conselheiras, mas essas pessoas nunca foram a um curso de conselheiro. Conheço pessoas que eles podem te ensinar a mecânica, daqui para que cada peça tem o seu nome e como se monta, mas não foram à escola. Temos aqui no bairro indivíduos que quando chega, ele diz, não, esse telefone, o problema é isto, mas nunca foi à escola. Os que foram à escola estão aí, mas ele nunca foi à escola, porque ele dominou a área. É isso, o dominar não significa ir à universidade. O dominar é cada um identificar a área da sua inclinação
E depois de trabalhar para esta área, e explorar toda esta área, e ter um domínio total. É neste nível em que você vai começar a tomar decisões. E essas decisões, nesta tomada de decisões, Deus vai começar a te usar, porque você tem este poder de tomar decisão. Eu mesmo estou aqui a trabalhar na escola. Comecei do professor de educação musical, agora fui para a história acolá, fui ali, acolá. Agora estou na área de gestão. Nesta área de gestão, eu estou ainda a explorar para ter um domínio em 100%. Então, nós precisamos sempre estarmos prontos para nos despirmos dessas vestimentas do mundo e entrarmos ao reino de Deus. A condição não se paga chapa, é ouvir a palavra, crer, ser renovado a sua imagem e ter a identidade. Caso não, ninguém vai entrar no reino. Vamos soando dia e noite a procurar de coisas, roupas de qualidade, não sei o quê, como se o propósito de Deus ao criar o homem era para isso. Não, a roupa surgiu por causa do pecado. Mas o propósito é que Deus nos use o nosso corpo enquanto estivermos no reino para cumprirmos o seu propósito. Por isso Jesus perguntou, afinal estão preocupados com coisas da vida? Voltem lá, voltem! Primeiro busquem o reino. E quem está no reino, então ele é cuidado por dono do reino, que é o rei. Ele vai cuidar. Como cuida os pássaros, como cuida os lírios, os peixes no mar que não precisam de alguém alimentar, ele sustenta. Isso foi o propósito que ele fez. Por isso vamos voltar para o nosso propósito. Sendo assim, Deus poderá nos proteger. Deus vai nos dar o alimento. O alimento não fica sentado você esperar assim. É que a força que você vai ter, é Ele que vai te dar. 2, você não há de soar como o que acontece nesses dias, que cada um luta, nem tempo, nem para orar, nem para ler Bíblia. Alguns já abrem Bíblia enquanto estão na igreja, começam a pedir versículos. Não é assim. Quando nós estivermos na mão de Deus, Ele nos fornece, Ele nos fornece e não só nos fortalece dentro do seu reino. E Ele conhece as nossas necessidades e Ele vai atender segundo as nossas necessidades. E vamos ter ainda aquela experiência daquela oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja seu nome, venha o seu reino, seja feita a sua vontade como no céu como na terra. Depois de pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas como perdoai. Agora, Pai, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Os que estão no reino é que oram desta maneira. Mas o mundo que não consegue, não quer aceitar a esta transformação, a esta chamada, então toda hora, até fica um ano a dizer: filho, eu devia ter visto. Não, vamos buscar isso. Da mesma maneira que Deus, quando criou Adão e Eva, cria depois de ter feito tudo. Deus vai nos dar em abundância porque Ele é fiel. Muito obrigado, irmãos. Falta a próxima aula. Vamos tentar explorar alguns temas ligados ao próprio reino de Deus, como se vive no reino. É a próxima aula. Porque há modo de vida, não é chegar lá cada um fazer futebol, não. A pessoa, da mesma maneira quando estamos com nossos filhos, nós damos regras. No reino há regras, há princípios. Por como diz a Escritura, o reino dos céus não é comida bebida, mas é de paz. Então como ter mais essa paz aqui? Que Deus nos abençoe. Muito obrigado e continue assim, estamos juntos. Muito obrigado.